Olá, crianças. Vamos dar início à nossa aula de hoje com a disciplina de português. Nós vamos trabalhar o descritor 23, que é reconhecer os elementos presentes numa narrativa. O texto, ele é uma piada e ele pertence ao gênero... Não, o texto é o aviso e ele pertence ao gênero piada. E nós vamos identificar justamente os elementos dentro desse texto, a estrutura total dessa narrativa, né? Mas, afinal de contas, o que é a narrativa? É um tipo de texto que serve para narrar ou contar uma história. É quando alguém narra ou conta uma história. E a estrutura dessa narrativa, ela vem com apresentação, desenvolvimento e desfecho. A apresentação é a introdução, é o início da história. E o desenvolvimento é os fatos que acontecem dentro dessa história, os acontecimentos. O desfecho é a solução desses acontecimentos. E vamos para os elementos dessa narrativa. Nós temos tempo, espaço, enredo, conflito, clímax e personagem. O tempo é o período que acontece essa história, a tarde, a noite. O espaço é numa casa, numa floresta, numa praia. E o enredo é como acontece essa história. O conflito gerador é o problema a ser resolvido pelo personagem. O clímax é o auge da história, o momento de tensão, emoção ou suspense. O clímax é justamente antecedendo do desfecho. Por quê? Porque o clímax é onde surge o suspense para chegar no fim da história. É onde vai causar no leitor aquela suspense e a curiosidade de entender o final da história. Então, vamos lá para o textinho de vocês aí na atividade. Vou fazer a leitura. O título é Aviso. Um carteiro chegou na casa de Dona Filó para deixar uma carta e viu uma placa dizendo: cuidado com o papagaio, só pode ser gozação. Quem vai ter medo de um papagaio? Pensou. Então o carteiro entrou no quintal para deixar a carta. Foi quando o papagaio gritou: pega, Rex! Pega, Rex! Então, esse é o texto da atividade de vocês. Vocês vão ler 2 ou 3 vezes para compreender e identificar esses elementos da narrativa. Vamos lá para a perguntinha que está no texto de vocês. Qual é o momento que o texto surpreende? Item A é quando o carteiro chega à casa de Dona Filó. Item B é quando o carteiro viu a placa. Item C é quando o papagaio entra no quintal. Ou item D, quando o papagaio grita: pega, Rex! Então, qual é o momento que o texto surpreende? Onde é que apareceu aí onde surpreendeu o leitor quando chegou no desfecho? Então, aí é justamente o desfecho. O desfecho do texto é o quê? É a solução do problema. Então, essa é a parte que surpreende o leitor. É a solução do problema. Então, onde foi a solução do problema? Onde é que aparece o desfecho? É no início do texto? É no meio do texto? É no final? É no final. Então, qual é o momento em que o texto surpreende? É quando o carteiro chega na casa da Filó? É quando o carteiro viu a placa? É quando o papagaio entra no quintal? Ou é quando o papagaio grita: pega, Rex? Então, vocês vão ter que analisar toda a estrutura do texto para responder essas questões.